Oiê, tudo bem? Hoje nós chegamos no nosso dia 22 e o tema de hoje é Vista-se com aquilo que o céu já te deu. E a palavra base está em Efésios 6:11 e diz assim: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Toda mulher deseja, ou no mínimo deveria, desejar viver de forma firme e intencional na presença de Deus. E a gente, para poder viver dessa forma, nós precisamos estar consciente do ambiente em que nós estamos. Nós precisamos entender aonde estamos nos colocando e aquilo que aquele ambiente demanda. A gente pode passar pela vida sem entender ou sem perceber toda a atmosfera espiritual, mas isso não significa que o mundo espiritual não está se movendo. Então, Paulo, aqui em Efésios, nos dá uma direção. Ele diz: revista-se de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo para o dia bom ou para o dia mal, revista-se da armadura. Ele está falando, não viva uma vida de reação, mas uma vida de ativação. Uma vida onde você escolhe se preparar para as coisas boas e ruins que vão acontecer. Uma vida pelo qual você vive sabendo que o mundo espiritual é tão ou mais real do que o mundo material. É uma vida em que nós vivemos sabendo que nós podemos enfrentar batalhas sim, mas todas as armas necessárias para vencer, já foi nos entregue por Deus. Nós só precisamos nos posicionar naquilo que o Espírito Santo já nos entregou. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo ali em uma prisão, cercado por soldados, escrevendo essa carta à igreja de Efésios. E ele poderia dizer, olha, deixa tudo de lado, esquece essa coisa de evangelho, porque olha onde isso me levou. Mas ele diz, olha, perseverem e revistam-se de toda a armadura para que vocês possam resistir no dia mau. Para que chegando o dia mau, vocês não desistam daquele que te chamou. Para que quando o dia mau chegar, você possa estar capacitado para enfrentá-lo. E isso é algo que nós precisamos fazer de forma ativa. O apóstolo Paulo, ele deixa um comando muito direto para mim e para você. Ele não diz, olha, os anjos vão vir e vão te revestir. Ele não diz, olha, Deus vai colocar sobre você. Ele diz, você precisa pegar aquilo que está disponível e usar e colocar sobre você. Então, ele é muito intencional nas ferramentas que ele nos dá. Ele fala assim, olha, você vai viver com a verdade como um cinto, a justiça como uma couraça, o evangelho como uma sandália, a fé como um escudo, a salvação como capacete e a palavra como espada. E você vai ver que cada ferramenta dessa que é depositada para nós, ela tem uma função. E você precisa usá-las da maneira correta. Você precisa se revestir disso. E é lindo porque são coisas que nós não podemos gerar. Nós não geramos a verdade, nós não geramos o evangelho. Nós podemos nutrir a nossa fé, mas ela foi depositada por Deus. Nós podemos nos inclinar para a palavra, mas foi algo que Deus já disponibilizou para nós. Essa armadura que Paulo escreve aos Efésios foi algo que Deus já nos deu. O que nós precisamos fazer é tomar posse disso e começar a viver como uma mulher preparada e posicionada mediante Cristo, mediante as tribulações. Sabe, eu e você, mulheres sábias, entendemos que a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra os homens. A nossa guerra não é aqui no mundo material. A nossa guerra é contra os principados e potestades. E para essa guerra, Deus já te deu as ferramentas necessárias. É por isso que você não entra em brigas desnecessárias. É por isso que você não entra em conversa desnecessária. É por isso que você se posiciona. É por isso que você ora antes de falar. É por isso que você não cai nas armadilhas do diabo tentando tirar a tua paz. É por isso que você se firma na palavra de Deus. É por isso que você fortalece a sua fé como um escudo para proteger todo o teu corpo. É por isso que você vive plenamente na certeza de quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer em você e através de você. Toda a armadura de Deus está ali, pronta para que nós possamos usar. Para que nós possamos ser ainda mais reflexo daquilo que Deus nos criou para ser. Sabe, é maravilhoso a gente perceber que o nosso Pai, Ele não nos incapacita
Ao contrário, ele nos dá ferramentas para vencer aquilo que sozinho nós não conseguimos. E isso você precisa escolher fazer diariamente. Usar a armadura de Deus não é algo que eu faço hoje e amanhã eu não faço. É algo que todos os dias eu me posiciono e eu escolho fazer. Todos os dias eu me coloco nesse lugar de escolher me revestir daquilo que Deus já me deu. Todos os dias antes de sair de casa eu me coloco nessa posição de me revestir de poder e autoridade. Não autoridade e poder contra as pessoas ou sobre as pessoas, mas sobre o mundo espiritual, sobre os ataques que vêm de todos os lados, sabe? A armadura que Deus nos coloca é para nós não sermos mais mulheres reativas. Não é no meio da guerra que você se prepara e se posiciona naquele lugar. Não, você já está pronta, você já está preparada. O soldado não vai para a guerra sem a armadura, sem as armas de defesa e de ataque. É isso que Paulo está dizendo. Você não passa pela vida sem se armar, sem se preparar para as lutas e as provações que vão vir. Então, no dia mau, quando ela chegar, você está pronta, você está firmada, você vai permanecer. Você sabe em quem você tem crido, você sabe quem te sustenta e você já tem as armas para lutar com todo esse ataque. Então, mulher, o meu convite para você hoje é revista-se daquilo que o céu já te deu, já está disponível. Você não precisa buscar em outro lugar. Deus já disponibilizou para você, mas você precisa usar. Você precisa se posicionar e se revestir dessa armadura todos os dias, intencionalmente. Ao invés de sair de casa com a mente lá procurando entender o que está acontecendo, você se posiciona e então você começa o seu dia. Está disponível para mim e para você. Foi isso que Deus escolheu nos deixar, nos capacitar, porque Ele sabia que nós iríamos precisar. Então já está pronto, já está disponível, você precisa começar a usar. Isso não quer dizer que você não vai sentir medo, tristeza, tudo isso vai vir, mas mesmo vindo, você vai permanecer. Eu consigo imaginar o apóstolo Paulo num lugar desconfortável, numa situação desconfortável, pensando e querendo sair daquele lugar, mas mesmo assim, permanecendo firme na palavra que Deus liberou. Permanecendo fiel a Deus, entendendo que no dia bom Ele é Deus, mas no dia mau Ele continua sendo Deus, entendendo que no dia mau Ele nos ama assim como no dia bom Ele nos ama. Então a mensagem de Paulo é: se revista, porque o dia mau vai chegar. Não seja pego despreparado, não seja pego sem estar pronto para enfrentar essas dificuldades. Deus já disponibilizou tudo aquilo que você precisa para o dia mau. Eu quero ler com você a chamada à ação de hoje e fala assim: hoje, pare tudo por alguns minutos e leia Efésios 6, 10 a 18 em voz alta. Em seguida, ore: Senhor, eu me visto da tua armadura, eu não luto sozinha, eu estou coberta por ti. Declare em fé cada peça sobre a sua vida. E amanhã, antes de sair da cama, lembre-se, sua postura começa com um revestimento espiritual. Nomeie em voz alta cada peça. Vista-se de convicção antes de se vestir por fora. Eu quero que a partir de hoje você tenha gravado no teu coração quais são as peças dessa armadura, para que você possa todos os dias se posicionar vestida de tudo aquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. Mulher, existe algo grandioso em você e o mundo não está pronto e preparado para ver você brilhar. O inimigo tem se levantado para te diminuir, para te colocar em uma caixinha, para te fazer desistir. Mas a partir de hoje, revestida de toda a armadura de Deus, você vai entender que o teu lugar como filha te reveste de autoridade para enfrentar todas as coisas que vêm contra a sua vida. Você é uma mulher posicionada na autoridade que Deus colocou sobre você. Nunca mais se esqueça disso. Revista-se da armadura de Deus e enfrente o dia mau, assim como você se posiciona no dia bom. Amém? Que o Senhor possa te abençoar.